Só que esse cara, quando viu o dinheiro, enlouqueceu. Ele enlouqueceu. E aí está o detalhe. Nós precisamos de alguém dos dois lados. Alguém que veio daqui, alguém que passou por aqui e fala, é simples? É. Então vamos mostrar para todo mundo como é que faz. E precisa multiplicar essa cabeça. Que é só um DNA mental, entende? Tem um DNA biológico e tem um DNA mental. É só instalando nas cabeças de todo mundo. Não precisa ser um cara igual esse aqui, de um barrinho falante. Pode ser outro, mas que tenha essa configuração. Porque senão não vai ter essa vontade de fazer isso pelo povo. Eu tive em algumas reuniões que pessoas começaram a me oferecer centenas de milhões para desistir da campanha. Se a parada fosse grande, você acha que eu ia fazer as contas? Como é que é? Esses caras ofereceram tanto dinheiro porque sabia que tinha um risco. Eu falei, zero possibilidade. Eu vou fazer isso aqui porque é o meu propósito. Então não faz sentido. Mas aí, você está feliz com o tanto de processo que você levou? Muito. Mas muito. Por quê? Porque é do jeito que Deus gosta. Lembra do 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita? Ainda nem começou. Eu vou ficar impressionado com isso. Coloca algo no seu coração. Ou você vai ser um escravo desse sistema que tem aí, ou então você vai ser um dos governantes mais prósperos que já pisou aqui na terra. Mas precisa ser generoso. Mas precisa amar a sabedoria. Precisa ser transbordante. Precisa ser dedicado. Precisa levar com afinco. Precisa amar a gente. Se eu fosse capitalista, rapaz, eu já tinha parado faz tempo. Só que eu não sei para que eu fui mexer nessas coisas. Eu fui descobrir que eu sou governalista. E eu vou contar um segredo para vocês. Nunca um povo pobre vai governar. Pobres não governam. Pobres só obedecem. Para governar tem que ser próspero. E nem falei de dinheiro ainda. A maior prosperidade é o pensamento, a imaginação, a liberdade, todas elas enfileiradas. Então, até o painel travou depois dessa. Nunca vi o painel travar aí. A prosperidade é um pouquinho mais do que o dinheiro. Porque o dinheiro, ele trabalha como se fosse uma energia. Tipo assim, você entende de mim? Então eu vou trabalhar para você. Não entende? Vou ter que trabalhar para outra família. Por quê? Não é aquilo. É a energia que está por trás daquilo. É a obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que tem em 2 Coríntios 9? Tem um negócio muito louco que Paulo fala. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Tem mais de 900 versículos da Bíblia sobre o coração. O que eu sugiro que você faça? Guarda seu coração, porque é outro versículo falando. Porque dele procedem as fontes da vida. Então a primeira coisa é, determina no seu coração. Por que a palavra está falando coração? Seu cérebro, ele nunca quer dar. Presta atenção que eu vou te falar agora, pra você nunca mais esquecer, tá? Você vai sair de menino pequeno agora para adolescente. Seu cérebro nunca quer dar ou doar nada, porque gasta energia. Seu cérebro nunca vai falar assim, eu vou dar. É o conflito. O Marcos está com um Rolex bonito ali, de 150 mil, que um dia eu estava no palco, acho que em outro auditório, meu coração falou, dá esse Rolex para ele. Aí eu olhei, meu cérebro, ele é rico, para com isso. Aí meu coração falou assim, faz pelo aquele dia que ele te surpreendeu, você ia dar, mas você arregou. E não era Rolex, que eu nem mexia com isso, era uma Land Rover, que valia menos que o Rolex. Aí meu cérebro falou, mas você falou que ele tinha que fazer o negócio em um dia, ele levou uma semana para fazer. Aí eu fiquei no conflito, aqui ó, brigando. Aí enquanto eu vi que a briga não passava, falei, vou seguir meu coração mesmo. Toma. Quantas vezes eu sigo isso aqui e eu abençoo gente sem saber o que eu estou fazendo. Porque se eu deixar esse cara aqui fazer tudo, ele é muito mala. Ele é muito inteligente. Ele sempre vai dar um nó em goteira. Esse troço aqui, ó, que é o cérebro, o córtex visual, ele nunca vai querer abençoar os outros. Meu cérebro às vezes olha para o meu filho e fala, não vou fazer. Aí eu tenho que sentir aqui, ó. Meu filho acabou de ter uma ideia brilhante lá. Ele falou, cara, eu vi
um aspirador de pó de Lego nos Estados Unidos. Eu preciso transformar nosso aspirador de pó aqui de casa para pegar Lego. Eu falei, cara, vai quebrar o aspirador. Aí vi no Mercado Livre, não tinha. Eu vi nos Estados Unidos lá para comprar. É inovação esse negócio. Aí é transparente, aí a pessoa vai pegando os Lego, vai até separando as peças, vai caindo. Trem mais doido que eu vi. Eu falei, cara, você vai quebrar o negócio. Aí ele falou assim, não, eu acredito que vai dar certo. Eu falei, vai entrar umas peças aí dentro e vai quebrar o aspirador de pó. Ele falou, mas eu preciso descobrir. Eu falei, então é o seguinte, se estragar eu quero que você paga. É bom demais falar com um menino de 9 anos de idade que tem dinheiro, né? Pode deixar que eu pago. E foi lá e jogando os Legos para dentro. A parte boa é que ele não tem medo de gastar o recurso dele. Porque ele acreditou de verdade. Aí talvez agora eu chego lá, esse trem vai estar fedendo lá. Mas eu amo tanto aquilo. Eu lembro o dia que meu filho, com 7 anos, quebrou um helicóptero. Quebrou o helicóptero. Subiu lá no quarto andar de casa e escondeu. Porque ele não deu conta de arrumar. Aí eu, cadê o helicóptero? Aí ele ficava até assim, amarelo, né? Eu cheguei, mano, cadê o helicóptero? Eu pus ele lá em cima, eu desmontei ele, eu não dou conta de montar. Eu falei, mas por que você não me contou? Eu tenho prazer em consertar as coisas. Vocês acreditam que eu fui mexer com isso? Isso me dava vontade de chorar, porque eu fiquei imaginando quantas vezes eu escondi de Deus uma coisa, porque eu não dava conta de resolver, e Ele querendo que eu fosse com Ele e resolver o negócio. Aí eu assim, mexendo no helicóptero, eu falava, Deus faz assim, cara, que louco. Aí teve que pegar ferro de solda, ele arrebentou os fios do helicóptero. E eu, filho, nunca você precisa esconder nada de mim, cara. Eu tenho prazer em resolver as coisas com você. Eles estavam brigando alguma coisa no condomínio. Eu chamei eles e falei, deixa eu falar uma coisa. Papai tem medo de briga? Não. Papai tem medo de confusão? Não. Está proibido arrumar confusão sem falar comigo. Eu entro em tudo que vocês precisarem. Não tenha medo de confusão, mas não entra sem eu. Para entrar sem eu, vocês têm que mandar na vida de vocês. Eles olharam, fechado então. Você acredita que eu imagino que Deus é desse jeito? Se você falar que vai peitar o negócio, ele fala, você vai quebrar a cara, mas eu estou com você, vai, pode ir. Ele não te abandona do jeito que você imagina, não. Você acha que Deus é rancoroso, Ele não é, cara. Eu que sou um pai falho, eu não consigo ficar com raiva dos meus filhos, mano. Eu tenho uma cabeça tão boa para treinar eles, e eu não consigo ficar com raiva de merda nenhuma que eles fazem. E eles fazem coisas absurdas. Eles estão de castigo essa semana. E eles ficam insistindo, não, prorroga, não, acaba com esse castigo. Eles não fizeram nada e estão de castigo. Você vê o tanto que é bom treinar filho. Estou lá nos Estados Unidos, chega lá uma reclamação de um lugar. Aí eu falei, mas meus filhos não fazem esse tipo de coisa. Eu conheço eles são da roça, eles não fazem esse tipo de coisa. Aí alguém falou, não, mas faz seu filho. Eu conheço eles não fizeram. Menino de roça não faz esse tipo de coisa. Aí, vocês querem saber o que é a coisa? Uns abençoados pegaram ovos de um certo lugar, das patas, e quebraram. Começaram a sapatear nos ovos. Meus filhos estavam juntos e não pisaram. Só que por que eu coloquei eles de castigo e eles estão cumprindo a disciplina hoje? Até semana que vem. Porque eles não impediram. Aí eles ficaram indignados comigo. Não é justo o senhor está fazendo. Eu falei assim, você estava vendo o que ele estava fazendo? Estava. Você não impediu? Não. Então o castigo é por isso. É porque é o seguinte, se você está num ambiente, você não impede as pessoas de entrar no nível de delinquência, você também é delinquente. E eu não quero fazer parte disso. Então eu preciso te repreender. Papai, não faz isso. Vou fazer. Não é justo. Esse cara é louco. É justo, sabe por quê? Porque no Código Penal, se você estiver junto e alguém fizer, você é copartícipe. Você é coparticipante ou coautor do crime. E por mais que eu sei que vocês não fizeram, porque só menino que não é de roça para fazer um negócio desse, para ficar impressionado e sapatear em cima de ovo de pato, vocês não impediram. E o que você espera? Peguei um vídeo aqui, ó. Vocês já viram um vídeo do motorista infartando no ônibus escolar? E uma criança que estava atenta foi lá e salvou todo mundo? Vocês já viram ou não? Eu falei, eu espero isso aqui, ó. Que eu estou treinando vocês é para vocês nunca serem passageiros da vida de ninguém. Vocês são governantes. Eu espero que se alguém infartar enquanto o motorista do ônibus está dirigindo, eu tenho certeza que eu vou ouvir. Foi o Lorenzo, foi o Benjamin, foi o Miguel, foi a Isabela que salvou todo mundo. Porque vocês não são
sacos de batata. Vocês são governantes, o tempo inteiro ligeiro, o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo. Aí você deixar os caras sapatear no ovo, vocês vão pagar. Aí hoje, papai, o senhor não consegue liberar a gente? Porque o fulano, filho não sei de quem, ele não está de castigo. E esse quebrou. E eu falei, não tem como, amiga. A minha disciplina, a punição tem que acontecer. Diferente do povo brasileiro, né? Que aceita um Luiz aí da Silva. A punição tem que acontecer, porque se a impunidade imperar, a moral acaba. Está entendendo ou não? Esse é o problema. E às vezes você não prospera por quê? Você não prospera porque você não entende de disciplina. Marcelo, como é que faz? Eu odeio disciplina. Disciplina é assim mesmo, é o que eu faço. Eu também odeio disciplina dos outros. Eu não gosto de ser repreendido pelos outros, então eu mesmo me arrebento. Eu mesmo me cobro, eu mesmo falo o que tem que fazer e acabou. Então não vou dar essa chance para você. Cada um, pode colocar os outros versículos aí. Fala assim, a alma generosa prosperará. Ou seja, se eu sou generoso hoje, isso não para de vir a favor de mim. Deus tem um detalhe com você. Ele tem um negócio com você. Eu não sei se você tem coragem. Tem coragem de falar assim, eu sou sócio de Deus? Tem coragem ou não? Tem coragem mesmo? Então, qual que é o lucro dessa sociedade? Vamos ver então. Você acabou de falar que é sócio. Qual que é o lucro? Hã? Lucro é a vida eterna, não. Isso é acesso. O lucro é alma. Então o nosso negócio é o quê? Alma. Não, moço, a gente tem que pôr dinheiro para resgatar a gente. É alma. Agora, se você não for sócio de Deus, aí você está jogando outro jogo. Você realmente é sócio dele ou não? Olha o que ele fala. Nós somos sócios. Você entra com resgate, eu entro com recurso. Eu abro as portas, eu arrumo as mesas. Eu faço tudo para você. Eu preciso só que você me traga o que eu quero. Eu quero que você alcance mais almas todo dia. Esse é o negócio. Põe para mim aqui os comentários do YouTube. Tem uma espaçonave ali, não quero ver isso não. Presta atenção. Se você é sócio do Deus vivo, o negócio é alma. Você tem que dar seu tempo de qualidade, você tem que dar seus recursos, você tem que dar tudo pelo negócio. E o que ele quer? Ele só quer um negócio. Almas. Se ele perceber que você é uma colheitadora, uma ceifeira debulhadora, aquelas grandonas, geralmente ela é verde, não sei porquê, grandona, jogando aquele trem para dentro de uma carreta. Ceifeira debulhadora é o nome. Ele olha e fala, vou patrocinar essa ceifeira. Tem uns que é preguiçoso, vai na mão. Tem uns que usam as máquinas tecnológicas. Tem uns que tudo que está fazendo está indo atrás da mesma coisa. E até agora vocês não entenderam. Coloca aí para mim os comentários do YouTube. O que acontece? Se você tem uma sociedade com ele, ele põe um recurso. Ele só quer uma coisa de volta. As almas. Marcelo, o que tem a ver com isso? Faz sociedade com o diabo. O que é a única coisa que ele quer? A mesma coisa. E você está achando que o negócio não é isso? Tem gente que é tão ruim que não dá conta de resolver a própria. Se você se resolver, você vai ser inspiração para os outros, mesmo sem querer. Eu acordo todo dia, vou falar do fundo da minha alma. Acordo todo dia e eu sei que eu não sou inspiração para ninguém. Que isso, Marcelo? Milhões de pessoas de... Não, na minha cabeça isso não existe. Na minha cabeça eu acordo, pergunto para a Isabela, a ceifeirona debulhadora, olha que trem mais lindo. Imagina isso aí, ó. Agora imagina você colhendo na mão. Que o trenzão já sai e caga aquele rolo ali, ó. Vocês já viram isso aí, não? Alguém já foi em Primavera do Leste, Mato Grosso? Olha que trem mais lindo. Não, mostra a máquina cagando o rolo de algodão. Olha isso aí, ó. Vai colhendo. Não, mostra, mostrou ali, volta aí. Olha lá. Vai enchendo, vai produzindo e já vai soltando isso aí, depois passa as carretas e pega. Fala assim, eu sou uma ceifeira debulhadora. Ah, rapaz.
Por que tem gente que prospera em 1 ano até 10? Muito, porque é uma ceifeira. Por que você está 100 anos e não prospera? Porque você cata algodão com a mão. O que você tem contra? Nada. Só que você não vai cagar algodão. Entendeu? Você vai ficar pegando com a mão ali, vai dar só o do cada dia. Quer prosperar? Precisa de virar uma máquina. Olha que bonito que o Salomão falou 3.000 anos atrás. Quem serve de fiador certamente sofrerá. Parabéns. Parabéns. Mas quem se nega a fazê-lo, está seguro. Pergunta para mim, de quem que eu sou fiador? Pergunta. De quem? Nem de mim mesmo eu sou fiador. Vocês querem saber como ou não? Eu vou locar um prédio. Aí quando eu vou locar um prédio, os caras falam, quem que é o fiador? Eu não sou fiador. A empresa está no meu nome, tá? Aí todo mundo, mas você tem dinheiro. É por isso que eu vou continuar tendo. Porque eu não sou fiador nem das minhas próprias empresas. Alguém pergunta como? Seguro fiança. Eu pago para o banco, faço qualquer negócio. Por quê? Porque eu tenho um sócio. Eu vou lá e falo, sou fiador. E às vezes eu paro de observar o negócio. Ele faz uma desgreta lá. Taca milhões na minha conta para eu pagar. O fiador que tem que bancar, e eu tenho para bancar. Só que eu não vou bancar. Eu não banco nem empresa minha, imagina a sua. Ninguém, não sou fiador de ninguém. Alguém fala, você poderia ser fiador dos seus filhos. Negativo, vai aprender. Vai aprender a fazer. Quem está doidinho querendo que você seja fiador, está querendo fazer um trem que não dá conta de fazer sozinho. 3.000 anos já deu conselho. Teve gente aqui que já se ferrou porque foi fiador? É normal. Teve gente aqui que emprestou um talãozinho de cheque, confiando, vai pagar, vai. Foi da hora, não foi? Que trem bom, prestou o cartão. Está tudo certo. O que eu sugiro que você faça? Eu jamais falaria para você que para você prosperar segundo a Bíblia, você precisa de mim, de um pastor, de um rabino ou de um padre. Você sozinho consegue. A palavra tem mais de 30.000 versículos, 66 livros, foram 40 autores que escreveu esse rolê todo. Eu posso falar? Começa por Provérbios. Eu jamais falaria para você assim, me segue. Você mesmo sabe ler, ué. Sabe ler? Gramática está em dia, a interpretação de texto está em dia. Só com isso já dá para prosperar. Agora, se você der uma aguçada almática e espiritual e tiver discernimento, amar conselho, amar a revelação da palavra, que tem a diferença de logos e rema. O que está escrito é uma coisa, a revelação que é rema é outra. Se você começar a depurar esses entendimentos, aí pode acontecer algo com você. Você pode ir para um outro nível de entendimento. Eu sugiro que você viva isso. Agora, Marçal, aquela hora que você leu o versículo, o sábio anda com o sábio, e se andar com o sábio fica cada vez mais sábio, qual que é o desafio que eu tenho para fazer para você? Pensa no nome de alguém que você acha que é sábio, pelo menos um pouco. Pensa o nome. Por que você não anda com essa pessoa? Por que você não investe tempo para ficar ouvindo essa pessoa? Quando eu percebi esse versículo, que foi há muito tempo atrás, eu realmente, quando eu vejo uma pessoa com sabedoria, eu paro para ouvir ela. Em algumas coisas eu não gosto da pessoa. Eu também, estou nem aí. Eu percebi que gostar significa ponto em comum. Não gostar é só desligar o ponto que a gente não tem junto. Mas qual que é o seu problema? Quando você não gosta de uma coisa numa pessoa, você invalida a pessoa. É verdade ou não? Eu fico olhando. Eu não posso falar aqui porque eu posso perder a eleição se eu falar um negócio aqui para vocês. Mas eu vou falar mesmo assim. Porque eu sou livre, eu só vou desligar o microfone. Se eu falar aqui, acabou minha vida. Porque quem ama a sabedoria e às vezes tem um ponto de desconexão com a pessoa, ou 1000, ele desconecta os 1000, mas fala, ainda tem alguma coisa para aprender? Tem, então eu quero saber. Posso falar? Isto é a plena sabedoria. Isso para mim chama plena sabedoria.
Você dá conta de aprender com a pessoa que você não gosta dela. Gostar é ter pontos em comum. Não gostar não significa invalidar tudo. Significa desconecta os fios. Mas fala, dá para aprender? Dá, então bora. Como é que essa pessoa deu um nó em todo mundo, gente? Vocês entendem ou não? Tem um jogo. O cara sabe jogar. O cara sabe jogar, então tem que entender que jogo é esse. Por mais que você já justifique por não gostar, é porque é um malandro. Calma, tem outras coisas por trás. Influência. Tem um jogo por trás. Aí você tem que entender que negócio é esse. Senão você não dá conta nem de jogar com um cara desse. Sacaram? Alguém está lá querendo saber. Alguém está falando, falou do Lula, né? Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está parabéns. Uma salva de palmas para vocês que não são fiadores. Avança aí, vamos para o próximo. Tem mais versículo aí hoje dos que a gente selecionou? Tem ou não? Põe aí, moço, vamos esfregar versículo desse povo. Eu tenho uma paz tão grande, gente pedir dinheiro emprestado, não empresta. Eu prefiro dar. Mas você dá o que a pessoa está pedindo? Claro que não. Eu dou a semente para ela. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem? Cara, põe na sua cabeça, você vai sair disso. O que eu deveria falar para você acreditar de toda a sua alma que eu estou te falando é real? Não é, a riqueza não é o dinheiro. Se eu pudesse assim, eu faria qualquer loucura para você entender o que eu estou falando. Repete comigo assim: a riqueza nunca foi, não é e nunca será o dinheiro. Vamos ver se eu consigo entrar nessa cabeça sua. Deixa eu dar uma passeada ali. Quando Deus criou o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, separou a água de cima com a de baixo, fez a fórmula seca, né? Parecer que é a terra. Ele criou os astros, criou o sol no quarto dia, criou os animais no quinto, criou a gente no sexto. No sétimo ele falou, vamos curtir a vida doidado. Que dia que ele criou o dinheiro? Hein? Que dia que ele criou o dinheiro? Nenhum. Tá bom, então a gente vai voltar para o Éden. A primeira coisa que você tem que fazer como ser humano é voltar para o Éden, para você entender a origem. Então, se não foi Deus que criou isso, Deus, por exemplo, criou imagem e semelhança dele. Está escrito assim, criou homem e mulher, né? Macho e fêmea, está escrito assim. Aí a gente vai lá e fala, não, tem 32 ideologias de gênero. O meu cérebro falou assim, ó, não fala, você vai tomar mais um processo. Não fala. Meu coração falou, continua prosperando e sempre se apegue à verdade. Se você continuar prosperando, você pode falar o que você quiser. Você paga a indenização. Nunca a natureza vai se curvar para a idiotice. Nunca a sabedoria vai ser refém do tolo. Nunca a velocidade vai pedir bênção por devagar. Nunca a riqueza vai prestar continência para a miséria. Nunca. Não existe isso. Isso é coisa ideológica. Falando de lógica, é uma coisa só. Então, vocês querem quebrar um código que é natural em relação à biologia, mas não